Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior e este é o canal Fé Simplificada. Porque afinal, para ter fé, não precisa complicar, simplifica. E olha só, hoje eu vou responder uma dúvida que todo mundo tem. Essa talvez seja estourada a argumentação que eu mais ouço relacionada à questão de confiar ou não na Bíblia, Wesley. Você sabe qual que é? Com certeza é a seguinte pergunta: a Bíblia foi escrita por homens, pecadores, talvez até mais pecadores do que eu. Devo confiar no que está escrito na Bíblia? Como eu sei se aquilo realmente é a palavra de Deus ou a palavra dos homens? Gente, claro que deve confiar. E eu vou te provar que deve. Primeiro, a primeira coisa quando eu ouço isso, eu até dou um pouco de risada quando eu ouço alguém falar assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu não confio não acredito não, porque ela foi feita por homens. Aí eu pergunto, poxa, se ela tivesse sido feita por um guaxinim, você acreditaria? Ou por uma girafa, ou escrita por macacos? Se tivesse um alienígena com uma tradução hieróglifa, você confiaria? Tipo, eu não entendo. É lógico que, uma vez que a Bíblia é para homens, ela deve ser escrita por homens. A Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos. São 16 séculos, gente. Por cerca de 40 escritores diferentes e que praticamente nunca se cruzaram. Alguns foram contemporâneos, mas basicamente não se conheceram, tá? Ela tem 66 livros que se encaixam como se fossem pecinhas de Lego. No final das contas, a gente diz que a Bíblia tem um autor só, que é Deus. Ela foi escrita por Deus. Os instrumentos foram humanos. E aí Deus, para falar para humanos, logicamente, vai falar através de humanos. É uma coisa meio que lógica, mas que as pessoas não fazem esse raciocínio. Você vai para Israel. Chegando lá, você começa já falando hebraico com todo mundo, né, Wesley? Não é tão fácil assim. Logicamente que ele precisa de um intérprete, de alguém que traduza essa linguagem, aquilo que o Wesley quer, a partir naquele idioma, óbvio. E aí, esse judeu vai falar com seus contemporâneos usando as palavras que ele conhece. Dependendo do grau de instrução do próprio judeu que está traduzindo o Wesley, a palavra muda. E muitas vezes o modo de pedir alguma determinada coisa também muda. Dependendo se o Wesley estiver na praia, lá em Tel Aviv, ou em outro lugar, também o jeito de falar o próprio hebraico muda. A mesma coisa aconteceu quando Deus resolveu se revelar aos homens. Trouxe a Bíblia usando seus intérpretes. E esses intérpretes, para cada tempo, para cada cultura, para cada linguagem, a coisa se modificou. Até porque, imagina eu pegar o meu filho de 3 anos de idade, o Heitor, e quero falar assim: Heitor, vem aqui, meu filho, que você precisa conhecer o mundo, e eu vou começar a ensinar física quântica para você. Ele vai entender? Obviamente que não. Mas se eu começar devagarzinho, alfabetizando ele, com 7, 8 anos, ele sendo totalmente alfabetizado e já sabendo fazer as contas básicas. E aí, com 13, 14 anos, ele sabendo divisão, sabendo fazer as primeiras equações, e eu começo a ensinar princípios de física. E depois física, depois física avançada, depois física quântica, mecânica quântica. Poxa vida, ele está amadurecendo e eu revelando para ele o meu propósito final, que é ensiná-lo física quântica. Deus fez a mesma coisa. No Velho Testamento, ele ensina uma parcela da revelação, porque as pessoas não eram capazes de entender todo o processo da salvação e toda a história da redenção de uma vez só. Mas como a humanidade estava engatinhando, Deus vai tratando com ela e revelando partes do conteúdo. Conteúdo primeiro do básico. E vai revelando. Isso a gente chama na teologia de revelação progressiva. Quando chega o tempo certo, Paulo vai falar que é a plenitude do tempo. Deus se revela. E aí é na figura de Jesus que ele se apresenta. E aí nós passamos a conhecer Deus em pessoa. Essa revelação passa a ser direta. Ele deixa esse escrito para que nós continuemos a conhecê-lo até o dia, como diz a própria palavra de Deus, que o veremos face
a face. Muita gente pergunta, Júnior, nessa questão da Bíblia foi escrita por homens, né? Como eu sei, como as pessoas podem saber que o que está lá realmente é a vontade de Deus, se não foi um amontoado de coisas que foram se pegando durante esses 1.600 anos, e vamos colocar isso aqui na Bíblia, vamos tirar isso é mais interessante. Com certeza muita gente já tentou destruir a Bíblia, muita gente usa como argumento a questão de contradições bíblicas, né? Como eu posso saber, como as pessoas em casa podem saber que aquele contexto ali segue algum padrão, alguma norma para estar dentro da Bíblia? Olha, a Bíblia, ela não apresenta contradições. Se você pegar qualquer texto da literatura, eu vou usar o exemplo, por exemplo, de Camões, né? O texto Os Lusíadas. As traduções dos Lusíadas têm muito mais erros do que a Bíblia. O contexto em que a Bíblia foi escrita, principalmente no Velho Testamento, havia uma pessoa chamada escriba, que ela ficava 4 anos, de 4 a 5 anos, estudando para aprender a escrever, a transcrever um texto de um pergaminho para o outro. Para você ter uma ideia, a cada palavra que eles escreviam, ele voltava no começo e contavam as letras, para ver se batia. Era tão rígido o modelo, e o modelo oriental é tão rígido, que os manuscritos, existem manuscritos com 300, 400 anos de diferença, e eles se parecem muito, eles se batem muito, quase idênticos. Por quê? Porque havia esse rigor na escrita e esse rigor na preservação. É lógico que, com o passar do tempo, um ou outro diferença de número acontece na Bíblia, de um pergaminho para outro. Acontecem alguns elementos que mudam nas traduções. Porém, não há nenhum registro em nenhum pergaminho que faz com que a essência do texto seja modificada. E isso, além disso, existe toda a preservação da história. Gente, a Bíblia tentaram destruir a Bíblia em diversas épocas da história, por diversos motivos, e nunca conseguiram. A própria igreja, na época institucional, tentou apagar uma parte do acesso à Bíblia, e mesmo assim ela se manteve preservada, e ela entrou em acesso ao povo. Ela foi dada ao povo para que pudesse ser lida. Portanto, nós cremos, e aí isso é um critério de fé, porque se eu creio na Bíblia, eu vou confiar nisso. Se eu creio em Deus, eu vou confiar nisso, que foi Deus que preservou ela durante toda a história para que ela chegasse na minha mão do jeito que ela está agora. E uma vez que o que a gente chama de cânon, ou seja, o ajuntado, o conglomerado de livros da Bíblia foi fechado no quarto século, entre o terceiro e quarto século depois de Cristo, quando a Bíblia foi fechada em seu cânon, eu acredito a partir daquele momento que nenhuma outra revelação vai superá-la. Portanto, ela para mim é minha regra, minha lâmpada, minha regra de fé e prática, e eu devo confiar nisso. É claro que eu posso duvidar de algumas coisas e tentar examinar com mais profundidade? Claro, essa é a minha obrigação. A maioria dos ateus diz assim para mim, alguns ateus, quando vão conversar comigo, dizem assim: Júnior, eu já li a Bíblia inteira, por isso que eu não confio nela. Eu falei, poxa, eu passei a minha vida inteira, hoje eu tenho 20 anos, mais de 20 anos estudando a Bíblia, e eu não consigo entendê-la toda. Como é que você lendo uma vez só já entendeu tudo e por causa disso se tornou ateu? Não tem sentido. A Bíblia precisa ser lida e estudada, e mais do que isso, não é uma leitura passiva, é uma leitura ativa. Você lê a Bíblia com o autor presente, o autor está presente enquanto você lê. Então ele te ajuda a entender que aquilo que você está lendo é verdade. E outra coisa, pelo resultado. A Bíblia na história, tem até o livro de Eli, como o filme, lembra do filme O Livro de Eli? A Bíblia na história, ela modificou tudo. Existe uma separação entre o tempo, entre antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia ainda hoje, mais de 2000 anos passados, é o livro mais produzido e lido no mundo. Portanto, todo esse conjunto de indícios mostra para mim que ela é o livro mais confiável que existe. Eu acredito, como a Bíblia é o livro mais vendido, mais produzido no mundo, com certeza muita gente já tentou desmascará-la. E até hoje eu não encontrei nenhuma pessoa que pudesse provar uma contradição bíblica.
Né? De forma direta, não. Das pesquisas de que eu forma direta, fiz, não vai conseguir. olha, tal evento não aconteceu. Ninguém conseguiu provar a não existência daquele evento. Eu tenho um livro da minha biblioteca que foi escrito por alemão e ele iniciou o projeto com o seguinte título: A Bíblia não tem razão. Era o título do livro dele, tá? Inclusive, poxa vida, devia ter trazido ele aqui, gente, vocês vão gostar, mas procura esse livro. Ele está disponível na internet até hoje para comprar. E aí ele é um arqueólogo, um cientista, alguém da ciência. Então ele foi buscar, tentar entender como a Bíblia se contradiz nesses dados arqueológicos, por exemplo, e aí foi buscar na ciência. Aí começou a procurar. Depois de anos de estudo, ele fecha o livro dele e coloca lá o título: A Bíblia tinha razão. Porque cada vez mais indícios arqueológicos, dados científicos vão demonstrando que aquilo que a Bíblia traz como história, como arqueologia, ela está se comprovando. O que acreditava-se que faria um contraponto ao que a Bíblia ensina, ou que a Bíblia demonstra, ou que a Bíblia conta, de repente descobre-se que na verdade é a história que está sendo modificada e que novos dados estão comprovando o que a Bíblia diz. Portanto, entre aquilo que hoje se propaga e aquilo que a Bíblia me ensina, eu continuo com a Bíblia, porque existem fatos demais para mostrar que a história se muda, mas a Bíblia permanece. O que eu acho incrível é que a Bíblia, desde a sua origem, as pessoas tinham acesso a informação que eram inalcançáveis. E mesmo informações que eram inalcançáveis, hoje, com toda a tecnologia e ciência, só se prova que estava certo. Conhecimentos que eram impossíveis de se saber por um chute. Como que a Terra era redonda. Nós vivemos uma geração onde se dizia que o planeta Terra era o centro do universo. Isso. Que o planeta não era redondo, que era plano. Isso. E a Bíblia, desde o início, fala. Ele se assenta sobre o globo da Terra. A Bíblia não é um livro de ciência, tá? A gente traz essas curiosidades e a Bíblia tem muitas curiosidades. Por exemplo, ele pesa o vento. Poxa vida, isso ele falou 20 séculos antes de se descobrir que o vento é esse movimento de ar, né? E esse deslocamento de ar. Então, antes que a ciência estudasse as propriedades do vento, a Bíblia falava sobre o vento ter peso, né? Então, é legal, a Bíblia tem sérios indícios de coisas que nos fascinam, porque demonstram exatamente esse cuidado de Deus de ensinar gradativamente como Ele formou o mundo e como Ele formou o ser humano e como Ele se relaciona com o ser humano. Porém, a gente não deve trazer também uma ideia muito mística sobre a Bíblia. A Bíblia não é um compêndio de ciência, tá, gente? Pode até ter um pouco de ciência ali no meio, sim, mas ela não é um compêndio de ciência. O objetivo da Bíblia é mostrar como você, pecador, que pecou, que se afastou de Deus, pode se reconciliar com este Criador e voltar ao seu jardim. Ter de novo o jardim do Éden agora dentro de você. Viver este jardim, este paraíso na terra e depois que morrer também no céu, convivendo com Deus. Esse é o objetivo da Bíblia, relacionamento entre Deus e o homem. Ciência é um campo secundário, mas é legal ver essas curiosidades sim. E aí, você ainda tem mais alguma dúvida? Não deixe de colocar aí nos comentários para que a gente possa ler e o Júnior gravar um novo vídeo com as perguntas mais feitas aqui nos comentários. Lembre-se, esse canal está começando, é um canal pequenininho que tem o intuito de ajudar na evangelização e tirar todas as suas dúvidas de forma mais simplificada. Então, se você gostou, inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, com a sua família, vai lá naquele grupo de WhatsApp e manda para todo mundo que você se importa. E aí, Júnior? Pois é, pessoal, porque no final das contas, para ter fé, não precisa complicar, simplifica. E a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo. Até mais, pessoal!